Abra sua Bíblia comigo no livro de quê? Hã? Esther. Livro de Esther. Eu quero ir para o tablet, mas eu preciso ficar no meu caderninho mesmo. Eu não gosto de digitar. Eu gosto de escrever com as palavras erradas para eu poder aprender. Aí eu tenho que mudar. Eu falei, não, 2024 eu vou. Não vou não, vou ficar assim. Esse já é o quinto caderninho meu de pregação. Já está acabando, mas eu não mudo mais. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Esther. Hoje é o último dia da série Uma Vida com Propósito. E eu acredito que Deus vai falar muito ao nosso coração. Lembra? Quero só falar os temas daquilo que a gente já trabalhou aqui. Descobrindo o propósito na adversidade. Quantos lembram disso? Primeira pregação que eu falei sobre isso é que no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da perseguição, é o momento onde Deus se revela a sua missão. É no meio dos problemas que Deus vai trazer para você qual é o seu propósito de vida. Não é difícil quando a gente acha que eu estou me dando bem, então é aqui que Deus me quer, mas talvez é ali que Deus te quer, mas o como fazer, de que forma efetuar, é no meio da diversidade que Deus vem e te mostra, assim como Ele fez com Esther, com Mordecai. Segunda palavra foi preparação através do jejum e oração. Toda a vida de propósito, todo homem, toda mulher que é chamado por Deus, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, ele não sustenta. Nós somos chamados a orar, nós somos chamados a ter relacionamento com Deus. Se não tivermos relacionamento com Deus, se não matarmos a nossa carne, nós não daremos conta de viver segundo a graça do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos orar e jejuar. Terceira palavra foi a pastora Samara que pregou. Ela falou sobre coragem e as tomadas de ações em momentos decisivos. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos tomar as ações segundo a graça, segundo o favor do Senhor. Nós precisamos avançar, porque no dia da nossa morte é que nós teremos que levantar. No dia dos piores dias, lembra o que Mardoqueu disse para Esther? Quem sabe não foi para esse dia que Deus te colocou ali? É no dia do problema que você tem que levantar, irmão. Você não pode dormir, você não pode parar, porque está difícil. Se a gente olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e às vezes eu percebo, irmão, que muitos de nós não lemos a Bíblia, que muitos de nós não temos a Bíblia como uma palavra revelada. Porque se lemos a Bíblia, se vimos como homens e mulheres de Deus viveram nessa terra, eu acho que eu não passo um mínimo do que, eu não passo 1% do que o apóstolo Paulo passou. Eu não passo 1% do que os discípulos de Jesus passou. E falo para vocês, irmãos, tem dia que dá vontade de parar. Já passou sua cabeça, irmãos? Tem dia que dá vontade de parar. Tem dia, irmão do céu, que fala assim: eu não quero ser pastor, coisa nenhuma. Tem dia que dá vontade, irmão. Tem dia que dá vontade de sumir, juntar as trouxinhas e falar assim: vamos embora. Eu não sei se isso acontece com você, por isso que eu estou falando isso. Tem dia que dá vontade, tem dia que você dá vontade de pegar a sua trouxinha. Você quer saber? Eu vou deixar esse patrão aqui, se vira aí, o problema é dele. É assim ou não? Tem dia que é assim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o sofrimento dos homens, você fala assim: meu Deus, eu não estou sofrendo nada, deixa eu continuar mais um, deixa eu andar mais um, deixa eu andar mais um passo. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Eu fico pensando, eu nunca tomei uma chicotada por causa de Jesus. Eu nunca fui confrontado.
assim, confrontado de fato em termos nível da cidade. Nós não sofremos, irmãos. Nós não podemos parar, nós vamos pegar aquilo que Deus nos chamou e cumprir esse propósito. Integridade, a última palavra que eu mostrei semana passada foi integridade em tempos de pressão. Quem estava aqui domingo passado? Eu falei sobre você precisa ser íntegro, você precisa ser inteiro na hora da pressão. É porque na hora da pressão que o diabo vai querer negociar com você. É na hora da pressão que a proposta vem. É na hora que está ruim que a proposta vem. Mardoqueu, na hora da pressão, ele tinha que tomar uma decisão. Na hora da pressão, ou ele deixaria o rei morrer, ou ele viveria a vida dele, ia para a luta. Ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. Na hora da pressão, Mardoqueu estava exilado, Mardoqueu estava fora da sua terra, subjugado a um rei que não era o seu. E ele, na hora da pressão, ele falou assim: não, eu vou servir a Deus, mesmo fora da minha nação. Eu vou ensinar a minha prima, que eu peguei quando criança, não sei lá das quantas, porque que pegou, o pai e a mãe não estavam, e vou cuidar dela, e vou ensinar quem era Deus para ela, até o dia que ela morreu, até o dia que eu morrer. Mardoqueu não sabia se ele seria liberto ou não, mas ele viveu fiel, íntegro na presença de Deus. Irmão, irmã, que o seu milagre demore 10, 15, 20 anos, mas seja íntegro, porque o seu dia vai chegar. E se não chegar aqui na terra, vai chegar no céu. Se não reconhecer a sua história, vai reconhecer no céu. Irmão, Estevão não teve glória nenhuma na terra. Pregador de um sermão. Não teve como mais andar com Cristo aqui. Não teve como fazer. Mas, irmão, quando ele acabou de pregar, o olho dele brilhava, o rosto dele brilhava. Está com o Pai na eternidade. Amém. Aguente a pressão. Se você não vê o seu milagre na terra, por ter sido íntegro ao Senhor, você verá o Senhor face a face por ter sido íntegro aqui na terra. Amém. Nós precisamos ser inteiros aqui na terra. Nós não temos nada com esse mundo, irmão. Nós não temos nada com esse mundo. Esse mundo passa, as pessoas passam, os prefeitos, os vereadores, a política passa, o futebol passa. São Paulo vai ganhar mais 3 anos seguidos, depois vai passar. O Rimano, é verdade, ele vai passar. Tudo passa. Irmão, tudo passa. E nós permanecemos para a eternidade. É isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre a celebração da vitória e o cumprimento do propósito continuamente. E se Deus te der a vitória? Eu estava conversando com o pastor Reginaldo há uns anos atrás. Não que a gente não nos conheça há muito tempo, mas há uns 2 anos atrás, e o pastor Reginaldo me falou uma coisa que eu guardei no meu coração, pastor. Ele falou o seguinte: o problema de se abrir uma empresa, de se ter uma igreja, não é abrir. O problema é se dar certo. O problema é se der certo. Porque se der certo, muitas coisas podem acontecer depois disso. Se der certo a sua empresa, estou falando dar certo, você começar a ganhar dinheiro, e você começar a ter muitos funcionários, e você tem que trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, aonde vai estar Deus isso? Se a igreja der certo, e a igreja tiver dinheiro, e você puder fazer grandes coisas, e você puder fazer grandes obras missionárias, e você puder ter mais pastores, o que você vai fazer com isso tudo? O problema na nossa vida não são as coisas que dão errado. Quando é errado, nós ora mais. Quando é errado, nós busca Deus, nós jejum, nós faz. Agora, e se der certo? Por isso que talvez muitos de nós nunca prosperaremos, porque Deus conhece o nosso coração. E se der certo, tchau.
Mas vamos falar aqui de algo que deu certo. No capítulo número 5 em diante, a história começa a virar. 1, 2, 3 e 4, a história é uma maravilha. Capítulo 5 de Esther, Esther chama Amã e o rei para um banquete. Amã todo felizão, fala assim: que honra, que honra, a rainha está me chamando para um banquete, a rainha está me chamando para conversar com o rei. Não tem homem melhor para ser honrado, não tem homem melhor para ser honrado nesse dia. E lá no capítulo 5, ele já está preparando, capítulo 5 ou 6, ele já está preparando uma forca. No capítulo 5, Amã está preparando uma forca para Mardoqueu, aquele judeu infeliz, que quando eu passo ele não se gosta diante de mim, porque ele decidiu ser íntegro. Então prepara uma forca para ele de 20 metros de altura, bem alta, para todo mundo ver que eu vou matar esse cara. E o capítulo 5 termina com isso, e o capítulo 6 acontece alguns acontecimentos. No capítulo 6, o rei, ele pega o livro das crônicas, as histórias que estavam sendo contadas lá, e adivinha a história de quem está lá? De quem, irmãos? A história de Mardoqueu. Que história que é essa? A história de um dia que 2 homens estavam tramando a morte do rei. Mardoqueu ouve, conta para Esther, a Esther vai lá e conta, e livra o rei da morte e mata esses 2 homens. O rei pergunta: olha, o que fizeram a esse homem? O que fizeram a esse homem que não deixou esses 2 homens me matar? Seus súditos disseram: não fizeram nada, não fizeram nada. Aí quem entra no salão? Amã. Mas irmão, eu queria conhecer Amã. Eu já conheço alguns, não precisa não. Mas Amã entra daquele jeito, top das galáxias. E o rei pergunta: Amã, o que farei a este homem? Pastor, ele fala: pastor, faça isso. Fala assim: rei, coloca ele sobre um cavalo, faça ele desfilar por toda a cidade, honra, porque Amã estava achando que era ele. Amã estava achando que era ele. O rei falou assim: boa, Amã, faça isso a Mardoqueu. Não vai se der a cara de Amã. A vitória está ali, ô glória. Tem sabor de mel, não posso não. Tem sabor de mel não, irmão. Tem sabor de mel não é bom mesmo, tá? O rei manda honrar Mardoqueu. Ele sobe um cavalo, ele vai, e Amã atrás dele ali, e Mardoqueu sendo honrado por ter livrado o rei da morte. Continuando a história, capítulo número 6 ou 7, não vou saber onde mais ou menos, mas ali vai dizer o seguinte: que Amã volta para casa preocupado, porque falou assim: olha, o rei está honrando Mardoqueu, o rei está levantando Mardoqueu, o que vai acontecer comigo? Não, mas não tem problema não, calma, você vai para um jantar amanhã, para um almoço amanhã com a rainha e com o rei, vai estar sendo tudo resolvido. Ele preocupado com aquilo, e Mardoqueu pouco se lixando se estava sendo honrado ou não, porque o povo dele ainda estava com decreto de morte, o povo dele ainda estava com decreto para morrer. Hora do almoço, todo mundo com fome. Aí chega lá na hora do almoço, o rei pergunta para Esther: Esther, por que você chamou nós para esse almoço? Aí ele fala: olha, sabe aquele decreto que a Amã assinou? Esse decreto é para matar o meu povo, e eu também vou morrer. O rei sai, Mardoqueu, Amã se desespera e fica ali, preocupado. Ele começa meio que abraçar Esther, ele começa meio que ficar ali. E o rei volta e fala assim: olha, você é um homem mau,
Você é um homem que manda matar a minha esposa, o povo da minha esposa. O rei, ele tira aquele decreto no capítulo 8 e no capítulo 7, a mesma forca que Amã fez para matar Mardoqueu, foi a mesma forca que ele foi morto. Amã morre, o decreto é revogado, e no capítulo de número 9, os judeus começam a festejar. O povo de Deus festeja. Versículo 27 no capítulo 9 diz o seguinte: Desculpa, 22. Pois nesses dias os judeus livraram de seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. A tristeza do povo de Deus, a perseguição que o povo de Deus estava sofrendo. Aqui vários inimigos bravinhos com o povo de Deus, porque Mardoqueu estava sendo honrado, porque Amã já tinha sido morto, se rebelaram, e quando eles se rebelaram, várias províncias juntaram em favor do povo de Deus e mataram esses homens. E o povo de Deus diz: olha, o nosso pranto se tornou em alegria, hoje é dia de festa. Meu irmão, as promessas de Deus, ele chega até nós. As bênçãos de Deus chegam até nós, mas cedo ou mais tarde, toda a promessa do Senhor irá se cumprir sobre nossas vidas. E o mais engraçado é que no capítulo número 10, a palavra de Deus diz que Mardoqueu continuou fazendo o que estava fazendo. Olha o que diz aí, capítulo 10 do livro de Esther. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre os distantes das regiões costeiras. Todos os seus autos de força e do poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Versículo 3. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar a quem? A todos. Irmãos, Mardoqueu não parou só na vitória. Nosso grande problema é que muitas vezes nós paramos só na vitória. Olha, eu conquistei o que eu queria, não vou morrer mais, parei. O processo de uma vida com propósito, a primeira vitória é só o início daquilo que Deus vai fazer para o resto da sua vida. O primeiro obstáculo que você passa é só o início de uma carreira maravilhosa que Deus está te colocando em lugares mais altos. Então você não pode parar, irmão. Você não pode ficar paralisado no meio do caminho. Recebi uma bênção, tchau para vocês. Recebi a vitória, o que eu vou fazer? Tantos de nós pedimos tantas coisas boas, pedimos para Deus abrir portas, pedimos para Deus nos levar a lugares mais altos, nos levar a lugares aonde nós iremos honrar o nome dEle, iremos profetizar sobre a vida de Deus. Só que quando nós recebemos, tchau. Quantos lembram da história dos 10 leprosos? Lucas capítulo 17, versículo 11 diz que só um volta para falar com Jesus. Não precisa ir em Lucas não, irmãos. A gente conhece
várias histórias de homens e mulheres de Deus que chegaram na igreja totalmente destruídos, desanimados, fica 1, 2, 3, 4 anos, e depois, em vez de dar sequência no propósito da vida, da sua carreira, irmãos, desanimam, paralisam, por causa de mais um obstáculo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, cada obstáculo na sua vida é mais uma vitória que Deus quer te dar. Falei no começo do culto, ela está com vontade de parar, mas eu falo assim, não, é só mais um obstáculo. Daqui 2 anos vai ter outro. Daqui 10 anos vai ter outro. Quando eu tiver com 50 vai ter mais um obstáculo para mim. Eu não paro. Isso tem que estar no seu coração. Quando vier aquela prova terrível do seu mestrado, doutorado, eu não paro. Porque Deus quer te levar a lugares. Quando vier aqueles clientes ruins, eu não paro. Eu vou subir o nível, eu vou escalar o nível. E a pergunta que eu faço para vocês essa noite, agora eu vou começar a pregar, tá? Eu só estava contando a história. O que fazer depois das minhas bênçãos? Como dar continuidade naquilo que Deus colocou na minha vida? Como que eu vou honrar Deus? Como que eu vou viver a minha vida de propósito, servindo ao Senhor com aquilo que Ele me deu? Irmãos, eu acho que hoje eu estou pregando só para crente. Você tem um propósito de vida. Você tem uma história de vida. Eu poderia ficar aqui a noite inteira colocando títulos, colocando subtítulos, mas eu quero falar com alguns pontos para você. 1 Tessalonicenses 5,18. Recebi a minha bênção. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Depois que você pegou a sua bênção, depois que você teve a sua vida restaurada, depois que Deus te deu o seu negócio, dá graças a Deus, irmão. Depois que você passou da faculdade, depois que você passou no mestrado, doutorado, depois que você está trabalhando, depois que você está ganhando, irmão, R$1.000, depois que você está ganhando R$10.000, dê graças a Deus, porque um coração grato é o início de uma entrega 100% da presença de Deus. Deixar de ser grato trará para nós um pensamento que é eu que estou conseguindo. Ah, se Deus não abrir sua mente para o seu negócio. Ah, se Deus não abrir sua mente para os seus estudos. Ah, se Deus não abrir as portas para a sua vida e sua história. Meu irmão, minha irmã, o que seríamos nós? Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo todas as bênçãos sobre nossa vida vem de Deus. Se Deus quiser, irmão, Ele fecha. Ele faz uma barreira na porta do seu negócio, Ele faz uma barreira na sua vida, que você fica cego na prova, que ninguém mais entra dentro da sua loja. Ah, mas Deus é misericordioso. Precisamos ser gratos a Deus. Se eu achar que é por causa do Flavinho que vocês estão sentados aqui, pobre de mim, coitado de mim. Se eu achar que é por causa dos meus estudos, que eu preparo uma palavra meia boca aqui para vocês, e vocês estão aqui por causa disso, coitado de mim. Porque 50% das coisas que eu li eu não entendo, tem que voltar para ler de novo. Graças a Deus, porque Deus
está trazendo os resultados para a nossa vida. Para você continuar a sua vida no propósito de Deus, você precisa ser grato. Sem gratidão, irmão, você não consegue. Sem gratidão, sem olhar para a sua história e falar: Deus, é o Senhor que está fazendo isso aqui, você tem paz de validade. Você não é bom. Você não é bom. Basta um sopro de Deus e já era. Se você não pegar os seus estudos e falar assim: Senhor, me faça entender isso aqui. Pena que eu aprendi a estudar depois de velho, irmão. Porque antes eu estudava só para passar de ano. Quantos era assim, irmão? Aí agora eu aprendo, eu quero estudar para aprender. É diferente, fica prazeroso o negócio. Mas se Deus não te revelar aquilo, se você não olhar para a sua empresa e falar assim: Deus, eu preciso de cliente, Deus, eu preciso disso. Se você não olhar para os seus filhos, Deus, me dá sabedoria para cuidar dos meus filhos, você não é nada. E quando o milagre acontecer, é Deus, irmão. É Deus. É Deus. Não precisa ser aquele crente chato, que alguém vier te elogiar: não, mas é Deus, é Deus. Não, irmão, você sabe que é Deus. Você sabe que o seu coração é de Deus. Tiago capítulo 4. Versículo 10. Tiago 4,10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe, na hora que você conseguir a sua bênção, a humildade, ela faz de você um instrumento na mão de Deus. Ser humilde, ser humilde, irmão, não é ser coitado, amém? Ser humilde não é: ai, me ajuda porque eu sou humilde, porque eu não tenho. Não, irmão, isso não é humildade. Humildade é você saber quem você é e mesmo assim conseguir chegar ao nível mais baixo. Humildade é você saber o potencial que você carrega e não ficar julgando na cara dos outros. Saber que você tem tal potencial, mas você vai lá e fica quietinho, porque sabe que Deus vai te exaltar. Sabe por que é importante ser humilde? Porque se Esther e Mardoqueu não tivessem a humildade que tiveram, falariam o seguinte: você viu? Ainda bem que eu não entreguei o rei, ainda bem que eu não deixei matar o rei. Você viu, Esther? Eu te falei, você tinha que jejuar, porque o seu jejum abre portas. A Esther falou assim: nossa, porque eu fiquei 3 dias de jejum, Deus fez. Não, irmão. Humildade é não querer receber a glória daquilo que foi Deus que fez. Humildade é saber que as portas que foram abertas na sua vida, se não fosse Deus, não teriam sido abertas. Você não precisa carregar o mérito. Você não precisa carregar o mérito. Nós não precisamos carregar o mérito, porque nós que somos cristãos, é tudo dele, é tudo para ele. Sabe? Ser grato, ser humilde, nos leva ao terceiro ponto. 1 Pedro, um pouquinho para frente aí, próximo livro. Capítulo 4.
versículo 10. Eu espero um pouquinho para falar o versículo, porque esse carro não tem errado, eu consigo achar. Capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Vamos falar agora de serviço. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam como que Deus provê, façam com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, poder para todos sempre. Amém. Sabe, não é porque você conquistou a vitória, não é porque você está no nível mais elevado, não é porque você conhece mais, que você vai deixar de servir, irmão. Nós acabamos de ler o capítulo número 10 de Esther, que é o segundo menor capítulo da Bíblia. Por causa de um versículo, ele perde esse trono, onde fala de um homem que foi exaltado por Deus e continuou a servir os outros. Sabe, irmãos, nós temos que servir a Deus continuamente. Aqui está falando o seguinte: olha, se você tem o dom da fala, se você tem o dom de pregar, serva a Deus falando as coisas de Deus. Olha, se você tem o dom do serviço, não pare de servir. Foi o que Mardoqueu fez. Tudo que Deus nos dá, irmão, tudo que Deus nos dá é para os outros. Tudo que você carrega, o potencial que está dentro de você não é seu. Nós que somos cristãos, nós partilhamos tudo aquilo que Deus nos dá. Nós não podemos viver como um mundo, isso aqui é meu, isso aqui é para mim. Ou talvez a gente cresce, eu não tenho tempo mais para servir. Eu não tenho tempo mais. Não, porque quando eu era jovem, eu fazia isso, fazia aquilo outro, tá, irmão? Jovem, desculpa o perdão dos jovens, eu fui jovem, mas os jovens são imaturos. Jovens vêm com força. Por isso que jovens por isso que eu errei. Se eu com 18 anos eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje com 37, 38, seria muito mais, né, pastor, os irmãos ali. E agora que eu tenho maturidade, conhecimento, sabedoria, por que eu vou deixar de servir a Deus e a igreja? Por que depois que eu cresci, eu vou abandonar aquilo que foi base para eu poder conquistar o que eu tenho? Irmão, deixa eu dizer uma coisa: igreja, jovens que são formados na igreja, conseguem muito mais além do que o povo do mundo, porque são formados. Só você ir na escola no primeiro dia de aula de quem tem 5 anos. Você conhece os crentes e os não crentes. Os crentes de 5 anos já vai entrando na salinha, tchau mãe, tchau pai. Os não crentes estão tudo chorando. Por quê? Porque na igreja está tratando, olha, vai na salinha. Já está acostumando, já está trabalhando, já está aprendendo a conviver e assim vai. Meu irmão, a maturidade que Deus está te dando é para continuar servindo a Deus, é para continuar entregando a Deus, é para continuar derramando aos pés do Senhor aquilo que Ele está te dando. Não pare, irmão. Compartilhe. Nós cristãos fomos chamados para compartilhar. Compartilhar recursos, compartilhar tempo, compartilhar habilidade. Nós somos chamados para isso. Talvez você saiba que o irmãozinho está passando por algum problema, e você sabe como resolver. Paga um café para esse irmão, uma cafeteria chique de Maras. Talvez o irmão nunca pisou lá. Vocês vão tomar café. Tem uma ali em cima ali, subindo uma escadinha. Vai lá no. Como é que é? Fazer propaganda para os irmãos ali. Pode uma malinha? Tem barra, como é que chama aqui? Eu não vou lá, vai ter nada. Não, tem outro lá. Ali perto daquela casa rosada ali.
estão guiando lá. Negócio de lugarzinho legal. Casa do Pão. Tem um café na praça. Paga lá, irmão. O café que você faria por 2, paga 15, mas leva o irmão lá. Compartilha. Compartilha. Enquanto você ficar retendo, enquanto você ficar deixando aquilo que Deus te deu para você, você vai ser sempre esse. Olha isso. Mardoqueu fez a história de Mardoqueu, fez muitas pessoas felizes. Todo mundo amava Mardoqueu, mas é porque Mardoqueu amava. Tiago, volta um pouquinho aí, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntimos, sem que falte a vocês coisa alguma. Se alguém, vamos ler o 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos vivimento e boa vontade. Irmão, quarto ponto, perseverança na fé. Não é porque você teve a primeira vitória que você não vai ter que perseverar, irmão. Com certeza, Mardoqueu precisou perseverar várias vezes. Namoro novo é uma beleza. Quem já teve um namoro novo? Todos nós, né, irmão? Eu amo pra lá, irmão, pra cá. Irmão, eu andava do Bela Vista até no fundo do Jardim Glória. É do chão, gente. Quem conhece é chão. Todo dia. Todo dia assim, no começo, depois meu sogro ficou com dó de mim, mas falou assim, eu tenho um quartinho aqui, dorme. Acho que era no seu quarto que eu dormia, nada. Chega na casa do cunhado, já pega o quarto dele, sai daqui. Não, mentira, a Sayonara ia dormir com a irmã dela e eu ficava no quarto dela. Ó, tem um quartinho aqui, não precisa ficar andando a pé não. Irmão, no chão, Bela Vista, subi isso aqui tudo, Bela Vista. Até lá, mano. Como é que chama a escola lá, né? Francisco Salles. Eu ia a pé, sair do clube, deixava assim, ia pro Valpim primeiro, 2,99 chitudinho. Você não quer safar não, irmão? Era 2,99 pra sair. Chitudinho, 2,99, comia, descia lá na casa dela e depois subia a pé. Coquinho de 50 centavos. Hã? Coquinho de 50 centavos. Era isso, irmão. Mas era apertado, hein? Hã? Mas era apertado. Era apertado, era contado. Cara, persevera. Por que eu estou falando assim de namoro? Porque tudo no começo é bom. As primeiras vitórias do seu negócio, as primeiras vitórias da sua família, as primeiras vitórias que as bênçãos de Deus estão te dando é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, no meio do caminho vai ter problema. E a Bíblia diz para nós que Deus precisa avivar a nossa vida no meio do caminho. É no meio do propósito, nós precisamos ser avivados, irmão. Tudo que é novo, eu queria que vocês entendessem isso, tudo que é novo é prazeroso. Mas depois vai vir problema. Mas você não pode perder a fé. Você não pode perder a paixão por essa mulher que Deus te deu, paixão por esse homem que Deus te deu. Quantos casais eu conheço que casam, cria filhos, educa filhos, os filhos vão embora e depois o casamento termina. Acabou o amor, acabou tudo. Seja perseverante, vai até o fim. Vai até o fim. Tiago dizendo para nós, se quer ter uma vida de propósito continuamente, vá até o fim. Deus te chamou para romper, Deus te chamou para vencer, só que você precisa ir até o fim. Você precisa ir até o fim em tudo na vida. Difícil não é entrar na faculdade, só que difícil é sair. Difícil é sair da faculdade. Mas sai. Sai. Amém?
Versículo 5, Mateus capítulo 5. E esse é o último, né? Eu não quero tomar o tempo de vocês. Mateus capítulo 5. Versículo número 16. Versículo número 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém pode acender uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus te chamou para testemunhar. As promessas de Deus, as vitórias de Deus que virá sobre a sua vida, assim como veio sobre a vida de Mardoqueu, de Esther, do povo judeu, servirão de testemunho para glorificar a Deus. Porque o testemunho é inspirador. A gente vai ler lá no capítulo 9 de Esther que as nações vizinhas ficaram com medo do que Deus estava fazendo com Mardoqueu, e todos eles começaram a ajudar Mardoqueu e Esther. Irmão, deixa eu dizer algo: as pessoas vão ficar horrorizadas daquilo que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas vão ficar horrorizadas daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e vão dizer: eu preciso estar do lado dele, eu preciso estar do lado dela, porque Deus de fato transforma vidas. É para isso que nós estamos aqui. Uma vida de propósito glorifica a Deus, uma vida de propósito traz pessoas para a presença de Deus. Irmãos, todo choro, toda angústia, todo sofrimento é para glorificar a Deus. Vocês precisam ser testemunhas. Nós somos chamados para serem testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. Isso é muito forte, irmão. Esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 13, falando sobre o sal da terra e a luz do mundo, é muito forte. Porque ou você é sal, ou você será pisado. Ou você é luz, ou você será escondido. Não existe meio termo. Não existe luz morna. Não existe sal meio salgado. É isso que nós precisamos entender na nossa vida, no nosso caminho. Sabe? Depois que você pegar a bênção de Deus na sua vida, tem bênção de Deus aqui, amém ou não? Amém. Tem vitória para o povo de Deus, amém ou não? Amém. Tem vitória, irmão. Tem vitória. Nós não somos um povo derrotado. Nós não somos um povo coitado. Bobo de quem acha que nós é coitado. Sabe de nada, nossa gente. Nós somos um povo mais amado por Deus. É por isso que o diabo levanta contra você, irmão. É por isso que o diabo quer te matar. É por isso que o diabo quer te ver fugindo dos propósitos de Deus. É por isso que toda vez que você não cumpre os mandamentos de Deus, o diabo não passa mais para a sua vida. Porque o diabo sabe o potencial que você carrega. O diabo sabe o que Deus pode fazer com aquilo que Ele vai te dar. O que Deus vai fazer com as bênçãos que virão sobre a sua vida. O diabo sabe, irmão, e ele não vai querer que você faça isso. Ele
Então seja grato a Deus. Sejam humildes para reconhecer que é Deus que faz. Não pare de servir a Deus, irmão. Nem quando você estiver com 80 anos, sirva a Deus. Sirva a Deus. Tenha perseverança nos dias difíceis. Tenha perseverança nos dias difíceis, porque dias difíceis virão mais uma vez. E testemunho. Esses são 5 pontos do que nós devemos fazer depois que nós recebemos a bênção de Deus. Enquanto não recebemos, é aqueles papos que nós já conversamos lá atrás. Entendeu? Propósito, fidelidade, jejum, oração, ser íntegro a todo momento. Depois que você pegar isso tudo, seja grato, humilde, tenha serviço, seja perseverante na fé e testemunhe. Você é uma luz em meio ao mundo perdido. Ontem eu fui no aniversário, meu Deus do céu. Gente do céu. Não sei se dá dó, não sei. Jovens de mais ou menos. Tinha lá uns 15 jovens mais ou menos. De faculdade, 23 anos. Com as músicas, meu Deus do céu. Bebendo. Pastor, mas data nisso? É uma festa de família, irmão. Aniversário tão familiar. Eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus. Bom, eu não sei se vocês têm isso, mas me dá dó. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso pregar o evangelho. Dá vontade de lá desligar o som e começar a pregar. Dá vontade de falar assim, gente, você não sabe o que está fazendo as suas da vida de vocês. Nós temos a oportunidade, irmãos. Nós temos a oportunidade. Você que é crente, eu te convido um dia aí no lado das Folia, como crente. Vai lá. Não precisa entrar não, vai na porta. Vai na porta ali. Se o seu coração, eu faço ideia a vocês na faculdade. O que vocês veem ali? Fala assim, gente, faço ideia a vocês que estão na faculdade. Eu não sei vocês, mas meu coração arrebenta. Meu coração arrebenta. Eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer para pregar o Senhor para esse povo? Nós precisamos ser luz, irmão. Eu quero encerrar dizendo que nós temos a oportunidade. Nós temos a oportunidade de comer o melhor dessa terra, de viver da melhor forma possível como homens e mulheres de Deus. Por que nós escolhemos? Por que nós escolhemos? Vamos colocar de pé. Ah, meus irmãos, façam uma escolha da vida de vocês. Sério, façam uma escolha da vida de vocês. É preferível não ter nada, mas ter Deus. É preferível orar todos os dias para Deus prover pão e água do que não ter Deus. Nós temos a chance de ter pão, de ter água. Vocês conseguiram descobrir o propósito do livro de Esther? Para que Esther e Mardoqueu estavam lutando? Hã? Para que, gente? Hã? Desculpa, meu amigo. Para o seu povo não morrer. Esther e Mardoqueu estavam lutando para não morrer. Foram íntegros, retos, viveram segundo a graça do Senhor. E a palavra de Deus diz que eles tiveram muito mais. Sabe?
A nossa luta está errada, irmão. Nós estamos lutando para ter vida boa aqui na terra. Nós estamos lutando para ter dinheiro. Nós estamos lutando para ter coisas aqui na terra. A nossa luta tem que ser para não morrer. E a palavra de Deus diz em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olharmos para as Escrituras e buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos buscando a nossa morte aqui na terra, para termos vida em Deus. Olha só para você ver. E quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para a nossa história, quando nós morremos para os pecados que vêm sobre nós, quando nós morremos para a nossa vontade, nós temos tudo. Nós temos tudo, irmão. Lute para não morrer, irmão. Nós sabemos o que é morte para nós. Morte não é ir para o caixão. Para nós, morte é ir para o inferno, na eternidade. Se você lutar para não morrer, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa mensagem. Louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, que cuida do seu povo, que cuida da sua história. Muito obrigado por essa primeira série desse ano, Uma Vida com Propósito, onde aprendemos a viver das coisas que o Senhor tem para nós, do jeito que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa os meus irmãos, Pai, para que eles possam construir o seu propósito, segundo a tua graça, amor e favor. Derrama sobre eles sabedoria, discernimento, saídas, estratégias, para que eles possam vencer, segundo a graça e o favor. E assim como Esther, Mardoqueu, o povo judeu, lutou para não morrer, nos ensina, Pai, a lutarmos para não termos a morte eterna, para não sermos mortos na tua presença, mas para termos vida no Senhor. Pai, nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra e a tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos essa semana, derrama sobre eles a graça, o fluir e o poder do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos viverão cheios da graça do Senhor em nome de Jesus? Amém. Sejam fortalecidos pelo Senhor e vivam o propósito dele na vida de vocês. Amém? Tendo as suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor.